Dá uns 50 Deve graus. estar, deve estar uns Mais que o 50. Rio. Mais que o Rio. Passou de 40. Engraçado, porque ele Passou de ficava 40. sentado, né, na sala dele, e eu lá, É. eu suando, eu chego lá, ele tá de blusa, eu falei, dá um negócio de É. daí porque ele tá parado, né? Tô lá parado. Tô suando as vidas. Eu não sei suando as vigas, é aquela luta. Pois é, meus irmãos. Estamos aqui, graças a Deus, mais um pouquinho, juntos, na graça de Deus, seguindo, né? Dona Letícia, irmã Letícia, está aí? Que maravilha, aquele hino. Deus abençoe, foi muito bom. O hino que você cantou. Né, Pedro? Ah, Pedro está ali firme. Olha ali o Pedro. Irmã Idamara também. Ali está a turminha, ó. A irmã Patrícia ali. Deixa eu ver, acertou aqui. Patrícia, o Pedro ali no cantinho. A dona Esther. Todo mundo. A irmã Nancy aqui. O irmão Jason foi ali, já já ele volta. Estamos juntos mais um pouco. Hoje à tarde tivemos na Tiabá. Ah, pois é, eu vi. Fica meio quebrada as transmissões, né? Porque Apareceu ali avisando, mas aí na hora que eu fui ver já tinha acabado. Eu acho que porque tava ruim, né? tava. Porque tá ruim. É, porque não tem lá internet, assim. Então eu tenho que ir 3G. E 3G para transmitir dados de vídeo é muito difícil. Olha o irmão Jais aqui, fazendo um oi aqui. Olha o irmão Jais. Olá. Amém, amém. Muito bem. Então a gente vai. Foi bom, ela mandou lembrança para vocês. Né? Todos vamos continuando, né? E Deus sempre vai nos fortalecendo, né? No caminho, no mundo bastante tumultuado, num mundo cheio de turbulências, das ações bestiais, como a gente tem visto, né? Uma coisa que, embora sejam reticentes, assim, né? Os reinos, né, do maligno, eles operam de forma não estável pelo próprio mal que é, né? Então a estrutura é maligna, ela começa, tem vamos dizer assim, uma quantidade de mentalidades que são facilmente suscetíveis ao que é mal. Até uma altura, as mentes das pessoas elas já foram muito tomadas e, como diz a palavra, são até cauterizadas, né? Quando a mente das pessoas não pensa mais, não consegue pensar para comparar as coisas, saber o que é certo, o que não é certo, não consegue mais. Então a malignidade, ela... Olá, irmã Lúcia, Deus abençoe, né? Todos aí na sua casa, na casa dos amados irmãos, irmã Cirema. E a última batalha, né? É a última batalha pela mente do ser humano, pela conquista do coração, da mente, né? Do modo de pensar. E essa batalha ela é bastante intensa, né? Intensa. A gente observa que o maligno, embora não consiga ter reinos contínuos, de forma até bem elaborada para crescer, não consegue, né? Pela própria limitação do mal. Né? Mas outra limitação também que é dada ao diabo é a cruz, é Cristo. Né? Cristo esmagou a cabeça da serpente, ele venceu Satanás, venceu a morte, né? Ele é o vencedor, Cristo é o vencedor. Então, a obra do Senhor, né, ela abre um novo horizonte de vida. Mas, no entanto, o maligno, ele aproveita desse momento que a gente está vivendo, chamado na Escritura de último dia, né? Hoje estávamos comentando sobre Atos, né? Então, irmãos, o Senhor,
é que nos fala amorosamente, cuidadosamente. Oi, Alberto, irmã também Maria Lessa. No meio de todo esse caminhar de ações malignas na política, né, ações malignas nas áreas espirituais, nas ciências, nas artes, na música, né? Às vezes, brincando lá com o Felipe, a gente começa a escutar uns sons assim, aí ele fala assim, lá, aquilo ali eles chamam de música, né? Aí, outro dia a gente falou assim, vamos compor, Lipe, vamos compor uma dessas músicas aí. Aí o Lipe falou, é fácil, pai, é fácil. Aí ele começou, tim, 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 é a música, pronto. Aí eu fiz uma música, por exemplo, mata a mosca, mata a mosca, mata. E o Lipe, tim, 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 mata a mosca, mata, tum, mata a mosca, mata, tim, 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 tim. Pronto, é um rap, é um funk, né? Então... Ainda ficou melhor do que dos funk. Ficou melhor que melhor funk que já se ouviu até hoje. Último. Né? Mata a mosca, mata. Tim, 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 tim. Tem uma coisa que não é ruim, matar uma mosca. Matar uma mosca que está aí, querendo picar a gente. Então, né? Então a gente vê assim, a arte, a música, as ciências, todas essas áreas dos saberes sendo tomados por reinos malignos, por atitudes malignas, né? No meio disso aí tudo, muito reduzido, realmente, chega ao ponto de Jesus dizer em Apocalipse que são reinos cortados, né? Reinos cortados, de 3 anos e meio. 3 anos e meio é isso, está cortado pelo meio, não vai subsistir. Só que o maligno aproveita desse período de longanimidade do Senhor, de amor paciente, benigno, para alcançar as pessoas, né? Ele tenta fazer essa lambança aí, embora limitado, e a gente vai observando tudo isso, dentro do último dia, né? Então, certa vez, irmãos, Jesus encontrou um jovem possesso que estava dentro do cemitério. A gente lembra dessa parte, quando ele estava lá no cemitério. Possesso por uma quantidade absurda de demônios, quando ele fala legião, né? Legião, no exército romano, era 7.000 a 10.000 soldados. Então, legião era uma quantidade assim de demônios dentro daquele jovem, né? E quando Jesus chega perto dele, ele quer tomar aquela atitude violenta contra Jesus. Ele sai violentamente. Aí Jesus, ele vê que é Jesus, ele para e aí ele cai. Jesus fala, os demônios apavorados quando reconhecem Jesus, né? Eu acho impressionante. Né? Jesus assim, todo disfarçado, vamos dizer, como diz Isaías, né? Isaías chega ao ponto de dizer que Jesus estava irreconhecível. Ele tinha feito um jeito de ser aqui na Terra que, como ele diz assim, não havia nele beleza alguma para que o desejássemos. Não havia nada em Jesus que pudesse despertar uma simpatia, no sentido de, olha, o cara é simpático. Não tem nada. Se você quisesse seguir aquele homem é porque você ia ver que ele era Deus. Não tem nada que pudesse dar qualidade humana. Politicamente correto. Não tinha politicamente correto é que não tinha mesmo, né? Não tinha nada. Não tinha nada fisicamente, não tinha nada. Era Deus no jeito mais, vamos dizer assim, disfarçado possível, para que pudesse qualificar, olha só que coisa maravilhosa, a nossa vida, para que nada fosse usado que pudesse subornar a vontade humana.
porque a vontade humana era de não estar com ele. Então, aí quando você era alcançado por ele, não era por ele, era por uma revelação de Deus e você seguiria Jesus, né? E assim continua. O verdadeiro Jesus é assim, o verdadeiro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é assim que ele é, né? Não tem nada no mundo que seja possível comparar assim. Mas então, só que lá com aquele moço, os diabos que estavam nele, os demônios que estavam nele, reconheceram imediatamente. Né? Logo falaram assim, mas já chegou, e ele ainda pensa, eles não veem diferença alguma em Jesus, disfarçado ou não, Jesus é o eterno Senhor. Ele é aquele que vai julgar o mundo. E os demônios apavorados disseram, mas já chegou a hora de ir para o inferno? Aí Jesus simplesmente fala, não chegou. Não chegou a hora. Aí eles falam assim, mas então mande a gente para os porcos. Então a gente observa que para o diabo, aí dá para estudar um pouquinho a psicologia do diabo. Para o diabo não tem diferença alguma entre uma manada de porcos e você. Nenhuma. Entre manada de porco e um ser humano é a mesma coisa. Né? O diabo não vê diferença alguma. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o que ele estava fazendo com aquele moço. Ele quer roubar ele da sua família. Estava lá sozinho no cemitério, amarrado, acorrentado, envergonhado, sem juízo, sem vida, desgraçado, sem Deus, até que Jesus encontrou ele. Só assim pode haver vida e libertação na vida de uma pessoa. Mas o diabo, ele mostra para Jesus que tanto faz, manda a gente para aqueles porcos. E quando Jesus mandou que eles fossem para os porcos, eles também não vê problema nenhum em matar todos eles. Pega e mata, joga todo mundo, todos aqueles porcos no abismo lá, né? Aí os porcos morreram e os demônios todos saíram para ir para outra pessoa, né? Então, essa ação maligna no mundo, embora reduzida, restrita pela própria pessoa de Jesus, né, na sua maneira mais paciente, longânima, amorosa, né, de esperar acontecer o período que precisa acontecer, aqui em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, queridos irmãos. Vanderlei também, Deus abençoe todos nós, para que possamos estar recebendo do autor da vida, né? O Senhor, toda a revelação da realidade de todas as coisas. Né? Precisamos estar, de fato, raciocinando de forma legítima. Oi, Mancinésia. Tudo bem? Tudo, amém, amém. Talvez a noitinha comece a dar uma mudada. Mas como o Jason falou, eu estou sem blusa. Quando eu estou sem blusa, é sinal de que deve estar fazendo 50 graus ou mais. Irmãos? É a verdade. Irmãos, estamos pensando em Atos capítulo 2, quando cumpre o dia de Pentecostes. Né? Chega o dia de Pentecostes. Atos 2:1 já fala isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer, já anuncia a Bíblia aqui, o Deus cuidadosamente nos fala de que aquilo que era anunciado no Pentecostes se cumpre. Né? O que era anunciado no Pentecostes? É o Espírito, a pessoa, né, do Espírito Santo, a festa das colheitas. Né? Então, aqui, especificamente nessa festa, como aconteceu 50 dias antes, naquela festa daquela Páscoa, se cumpre a Páscoa.
Porque a Páscoa também anunciava alguém, né? A Páscoa anunciava Cristo. Cristo veio, morreu na cruz, o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, para aquilo que era necessário, foi assim oferecido, né? Ele ressuscita, 50 dias depois tem a outra festa. Essa outra festa, tudo isso, gente, é profético. Deus, assim, o tempo inteiro, séculos e séculos, afirmando todo ano que haveria de chegar um dia que isso ia ser cumprido, né? A Páscoa ia ser cumprida. Mas o que era a Páscoa? Já falamos aqui, Cristo, né? A Páscoa é Cristo. Se ela vai ser cumprida, e foi, 50 dias depois tem outra festa a ser cumprida então, né? Essa outra também, além da própria Pentecostes, que falava disso, né, bem explicitamente, aqui diz que cumpriu, lá no discurso de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, Pedro também vai falar, além disso aí que a própria Pentecostes é profético, falando sobre o Espírito, e que já havia ali, naquele dia, se cumprido, Pedro diz àquele povo todo que naquele momento o que estava acontecendo era que também o que Joel também falou, né? O profeta Joel falou isso. Então, ele diz assim, no versículo 16, o que ocorre agora, quer dizer, o que está acontecendo agora, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quer dizer, vocês estão vendo o cumprimento disso. Quer dizer, Deus está dizendo que haveria de chegar esse dia, e chegou, né? Então, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque Deus está cuidadosamente revelando para nós aquilo que de fato vai acontecer, né? E o que é que aconteceu? É a vinda do Espírito. Tanto é que ele diz aqui, mas quando que aconteceria a vinda do Espírito? Joel fala isso, né? Aqui ele tem o detalhe em Joel de quando é que isso ia acontecer. No versículo 17. Os últimos dias, né? Quer dizer, quando chegasse na história de Deus, não na história humana, assim, né, escrita pelo homem, mas na história de Deus, quando chegasse o epílogo, quando a gente está lendo um livro, chega uma hora que é o último capítulo, né? Quando tem uma série de filmes, chega uma hora que é o último capítulo, né? Antigamente, tem ainda novela. Quando tem novela, tem o último capítulo. Parece que tem muita gente que fica interessado no último capítulo das coisas, né? Olha o último capítulo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E Deus está dizendo que chegou o último capítulo. Chegou a última geração. Agora o que está acontecendo é o último capítulo. Depois desse último capítulo, a única coisa que tem é o encontro com Cristo, com o diretor de toda a história, né? É quando o diretor do teatro entra em cena e vem para se apresentar. Aí acabou, não tem mais nada, né? Então aquilo é o final da parte que cabe a esse período. Então, quem é que vai, aqui em Atos 2, quem então é que vai estar andando dentro do último dia e conduzindo o povo de Deus? Quem que vai fazer isso, né? É o Espírito. É o Espírito de Deus que vai fazer isso, né? Quando ele diz assim no versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, então, aquela ação de Deus só é possível desse jeito aqui, não mais um profeta,
que ficava lá no Antigo Testamento era assim, o profeta estava lá e o Espírito Santo vinha até o profeta, falava o que tinha que falar e saía, ia embora. Quando ele queria capacitar alguém como Sansão para ter força, ele vinha até Sansão, capacitava e saía. Quando ele queria capacitar alguém a agir nas artes musicais, nas artes de metais, em qualquer arte, ele vinha, capacitava e depois saía. Chegou alguma vez, Davi disse assim, não retires de mim o teu espírito, né? Porque capacitava ele a reinar, né? Mas o espírito vinha e saía. Isso é o Antigo Testamento, né? Porque a ação de Deus não podia ser completa na pessoa, porque Cristo ainda não tinha feito o que foi feito lá na cruz, que é agir de uma tal maneira lá na cruz, que nós fôssemos então preparados casa do Senhor, habitação do Espírito. Habitação do Espírito. E esse ministério do último dia tivesse início. Então era um período no Antigo Testamento diferente do período do Novo Testamento, né? Então, e esse período do Novo Testamento é o último dia. E aí o Senhor quer que nós saibamos que para que se cumpra a missão que nós temos, a vida que Ele nos tem dado para viver nesse último dia, para que ela se cumpra, nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, né? Nós precisamos da direção dele, porque Jesus foi para o céu. Jesus foi para o céu, né? E como é que Jesus fica conosco no nosso coração? Pela pessoa do Espírito Santo, né? É a pessoa do Espírito que faz com que Jesus Cristo seja revelado perfeitamente ao nosso entendimento, à nossa compreensão, à nossa fé, nosso olhar, né? Então é o Espírito, pela palavra de Deus, que aponta para Jesus. Sem Ele, sem nós termos essa percepção espiritual do Espírito que faz isso, nós não vamos conseguir ver Jesus, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus, não tem como, né? Então os primeiros cristãos ficaram impactados quando Jesus disse a eles assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, né? E os discípulos ficaram assim, puxa, né, o Senhor vai embora. E aí, e agora? Como é que vai ser? Né? Nós estávamos gostando de ti tanto, agora você ressuscita, um poder maravilhoso que ninguém nunca viu. Bom, agora que ele ressuscitou, não tem mais nada, não tem como matar mais Jesus. Né? Como que vai matar um cara que morreu e ressuscitou? Não tem como matar, agora sim, agora vai ser uma maravilha. Agora vai ser o super-homem aqui na Terra, né? Aí Jesus falou, não, eu vou embora daqui. Né? Eu vou embora daqui. Aí o pessoal ficou assim, nossa, mas como pode, né? Vai embora daqui e nós. Ele falou, bom, mas vocês vão ter alguém, outro. Né? Vocês vão ter outro. E essa palavra outro, em João 14, é muito importante. Né? Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai, quando eu chegar lá na casa do meu pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar para ele e falar assim, ó, pai, é assim, ó, o pessoal lá está lá precisando, então, estão esperando, estão direitinho lá, eu falei para eles ficarem em Jerusalém, não fazer mais nada, a não ser só esperar, até chegar o dia daquela festa que a gente planejou, né, para todo mundo saber que ia vir e o Espírito Santo, então agora chegou a hora, ó, já fiz tudo que tinha que fazer, está tudo pronto, pode mandar o Espírito, pai. Aí o pai falou, tá bom, então, tá tudo certo mesmo, porque vejo que tudo está feito. Então agora eu mandarei o Espírito Santo. No dia certo que a gente falou. Tá legal, combinado, na boa. Aí tá.
Aí quando chegou no dia de Pentecostes, só que Jesus disse assim para eles, outro. Então, essa palavra outro deve impactar o coração do cristão, porque o cristão tem que saber que é outro. Né? Quem é que Jesus colocou no seu lugar? Para a gente seguir Jesus. Quer dizer, a sublimidade de Cristo é tamanha que não tem religião que possa ficar no lugar. Ficar no lugar é uma palavra latina que pode ser traduzida por vicário. Vicário ou vigário. A Igreja Católica diz que o Papa é vigário de Cristo. Quer dizer, ele fica no lugar de Cristo. Isso é dito pela Igreja Católica. Né? Então, não foi o Papa. Jesus realmente deixou um vicário dele. O vicário de Jesus é o Espírito Santo. Né? Então, os cristãos, quando receberam aquela notícia, eles ouviram a palavra allos. Quer dizer, allos é uma palavra que significa outro numericamente diferente. Quer dizer, eu tenho um aqui, outro aqui. É diferente? Esse é diferente desse. Os cristãos estavam ouvindo. Quando Jesus estava para ir para o céu, Jesus, estava entregando os discípulos nas mãos do Espírito Santo. Ele queria que os seus discípulos soubessem exatamente em que mãos eles iriam ficar. Eles não iriam ficar por sua própria conta e risco, de jeito nenhum. Né? Eles haviam sido salvos e ainda havia de acontecer uma obra que só o Espírito Santo poderia fazer, que era formar o corpo de Cristo. Batizar os cristãos no Espírito Santo. Isto é, mergulhar os cristãos no Espírito Santo e o Espírito Santo fazer de nossa vida a sua casa, a sua morada, a sua habitação, a sua koinos, né? Então nós somos feitos casa do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, só existe um corpo que está na terra, o corpo que o Espírito Santo fez. Só tem esse corpo em toda a terra. Onde houver um cristão alcançado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus o Pai, e que então a palavra de Deus revela que para alguém ser alcançado tem que ser em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Por isso que somos batizados em nome no testemunho da fé, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É por causa do jeito do Pai agir, da ação de Deus em Cristo, do Deus que é Jesus Cristo, da ação do Deus que é o Espírito Santo, pessoas distintas e diferentes, mas um único Deus, mas distintos, outro, allos, né? Que é nessa ação que a gente é conduzido, é salvo, e depois é batizado. Agora, quando Jesus vai para o céu, ele fala assim, eu preciso ir porque eu vou preparar lugar para vocês, eu vou construir um lar lá no céu. Né? Outro dia uma pessoa disse assim, pastor, mas é incrível, porque quando Deus quis fazer o universo inteiro, ele usou 7 dias. Né? Independente das bagunças que as pessoas fazem com o termo hebraico para 7 dias, foi 7 dias mesmo. Se falasse, mas não tinha sol, não tinha isso, mas e daí que não tinha sol? Deus sabe o que é 7 dias antes de ter sol. Entende? Ele sabe o que significa isso. Antes de ter qualquer coisa. Ele sabe, e assim é. Mas era nada, era dias mesmo. E se ele falasse que era em 7 segundos, era 7 segundos. Né? Mas ele fez em 7 dias, e agora já se passaram 2000 anos para fazer o céu, o lar. Irmãos, para fazer o universo desse tamanho, que a gente já acha legal e grande, né? Só uma pequena
parênteses de reflexão assim que surge na cabeça dos cristãos de vez em quando, é que 7 dias e fez tudo isso. 6, né? E depois ele descansou. Agora, no céu, para fazer o céu, já são 2000 anos, deve ser bem grande lá. Deve ser bem legal, né? E, de fato, Jesus disse assim, eu vou e vou preparar para vocês, eu vou fazer para vocês lar, um lar mesmo. Quando ele usa a palavra topos, ele está querendo dizer lar. Ele vai preparar um lar para o povo santo de Deus. E ele está fazendo isso. Mas ele sabe que nós não podemos ficar sós, porque há algo que precisa completar toda a ação de Deus. O mistério de Deus é revelado no último capítulo da história, irmãos. O mistério de Deus é revelado no último capítulo. Efésios 2, Efésios 3, fala do mistério revelado, que é nós sendo formados um corpo em Cristo, pelo Espírito Santo. Estamos sendo o corpo de Cristo. Então, o Espírito que ficou no lugar de Jesus. O problema começa a acontecer quando os cristãos, como sempre têm feito ao longo desses 18 ou até quase 20 séculos, eles começam a se distanciar de ouvir o Espírito. Né? Quando a gente fala essa palavra hoje, Espírito Santo, eu tenho um professor amigo meu que ele diz assim, eu vou ficar queimado em todos os lugares de qualquer denominação evangélica. Mas por que, professor? Porque eu vou escrever sobre o Espírito Santo. Vou ser destruído. É verdade. Porque se você for falar a verdade, como está na palavra, sobre o Espírito Santo, vai causar uma confusão na cabeça dos cristãos, porque já estão em confusão. A maioria não sabe quem é o Espírito Santo. Nada. Né? Igual Apocalipse, igual o tema escatologia, igual o texto de Apocalipse. A maioria dos cristãos não sabem nada. Ou quando sabem alguma coisa, sabem as correntes teológicas destas teologias. Quanto ao Apocalipse é assim, quanto ao Espírito Santo é assim, né? Então, quando eu dava aula na faculdade, já falei para os irmãos, era assim, e eu tentava ir pela Bíblia, pela palavra de Deus. E quando começava a explicar assim sobre o Espírito Santo, aquela quantidade pentecostal me denunciava na diretoria. A quantidade dos tradicionais me denunciava na diretoria, porque não dava certo nem com pentecostais e nem com tradicionais. Né? É claro que não dá certo, porque foi tomada a frente em Apocalipse 2 e 3, diz que os cristãos pararam de ouvir o Espírito Santo. As 7 cartas, elas são denúncia de Jesus de que o povo de Deus não ouve mais o Espírito Santo. Né? Não ouve mais. Então tem aquela quantidade que vê o Espírito Santo como um tipo de poder no sentido humano da visão, que desce e que faz as pessoas voarem pela sala, rastejarem, gritarem, grunhirem, rosnarem, sair correndo atrás do outro, assoprar no outro, cai aquele monte de gente. Tem esses. E tem aqueles que são os intelectuais cristãos, que estudam a doutrina do Espírito Santo e sabem tudo que diz na teologia, nos livros de teologia sistemática, das posições teológicas, tudo sobre o Espírito Santo. Né? Mas não sabem quem é o Espírito Santo, não ouvem o Espírito Santo, não andam de acordo com ele, com a ordem dele. Né? Então, evidente, não andam porque criaram todo um sistema paralelo, né, de religiosidade, de grupos denominacionais, igrejas, e assim por aí vai, toda essa situação herética que não é bíblica
não é a forma de Deus. A forma de Deus, irmãos, a forma de Deus é a forma dada pelo Espírito Santo, né? Então, muitas vezes a gente perde muito tempo para ter que explicar isso. E quase não falamos o que o Espírito Santo é, né? Aquilo que ele faz, aquilo que ele quer alcançar. Então nós estamos sendo chamados por Jesus a saber que ele vai preparar o lugar para nós no céu e que o vigário de Cristo na terra não é o Papa, não é a igreja, não é a denominação, não é teologia, é o Espírito. E que cada um de nós precisamos ouvir o Espírito. Onde que está escrito isso? Apocalipse 2 e 3. Agora, isso é um problema para cada cristão, quer dizer, uma bênção, vamos dizer. Pode ser um problema ou pode ser uma bênção. Depende de como o cristão está, né? Como que a gente ouve o Espírito Santo, né? Bom, primeiro sabemos, pela declaração aqui de Atos 2, que o povo de Jerusalém foi impactado pelo cumprimento da promessa. É claro que mesmo com a promessa cumprida, tem gente que ainda celebra Páscoa, tem gente que ainda celebra Pentecostes, fica celebrando, né, as festas, mesmo que já aconteceu o cumprimento. Então essas pessoas, eles não têm uma relação de fato com a palavra de Deus. Eles têm uma relação com a teologia extraída da Bíblia, né? Muitos cristãos, eles têm uma dificuldade quanto ao Espírito Santo no meio de tanta confusão. Então eles ficam dizendo assim, só Jesus. Só Jesus. Quer dizer, parece uma super santidade, né? Mas Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo. Eu vou embora daqui, eu vou para o céu preparar o lugar para vocês. Vocês têm que entender isso. Ele está tentando fazer os cristãos perceber que eles vão ficar nas mãos do Espírito Santo. E que é só o Espírito Santo, de fato, que pode mostrar esse Jesus verdadeiro. E que esse jargão de alguns cristãos, só Jesus, e considerando o Espírito Santo e o Deus Pai como um coadjuvante na história toda, quase que não tem função nenhuma, para esses que dizem só Jesus, só Jesus, só Jesus, que é igual o padre, qual aquele padre, Marcelo Rossi, ele ficava ali, Jesus, 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 né? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, né? Os cristãos que ficam Jesus, Jesus, não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, para ser visto pelo cristão, ele precisa do Espírito Santo para revelar Jesus a ele, né? Então é o que está escrito, que no último dia nós vamos andar assim. Vamos ver João 14. Vamos ver João 14. Porque se os cristãos não atentarem para a ação do Espírito Santo, que é o outro, mas essa palavra allos, ela significa outro, diferente em termos de unidade, mas igual em termos de substância, de natureza, né? Então aqui, João 14, 16. Sim? Jesus está dizendo aos discípulos que vai rogar ao Pai. E ao rogar ao Pai, ele dará outro Consolador. Então, a quantidade de cristãos que ficam imaginando que o Espírito Santo está longe, em algum lugar, nos ambientes etéreos, né? É quase como se fosse o panteão grego, o Espírito Santo está andando por lá, algum lugar das divindades, algum lugar do Valhalla dos vikings, né? Ele está por lá, alguma divindade chamada Espírito Santo, ele clama assim, aí o Espírito Santo baixa, puf, né? Vem neles, aí eles começam a ralar por tudo que é lado e pá. Isso não é o Espírito Santo.
né? Aí ele começa a grunhir, balbuciar, espumar, aí diz que está falando línguas, né? Então a gente tenta levar se são de fato cristãos, a gente tenta levá-los à palavra de Deus, porque é a palavra da verdade, aliada com o verdadeiro Espírito Santo, que vai fazer com que haja quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração da pessoa, quebrantamento do orgulho, quebrantamento do eu, da vontade, das posições endurecidas, né? É só a palavra junto com a palavra da verdade, junto com a pessoa do Espírito, que convence a pessoa, que revela Cristo a essa pessoa. E ele então vê pelo Espírito a beleza de Cristo. Ele vê pelo Espírito o senhorio de Jesus, o Rei eterno que é Jesus, o Senhor e Salvador que é Jesus. Se ele não for crente ainda, ele vê o Salvador Jesus, o Senhor Jesus, ali na frente dele. Assim, pelo Espírito é que ele vê, pela palavra da verdade e pelo Espírito. Então, aqui em João 14,16, Jesus disse, eu rogaria ao Pai, não é nós. Para ele vir, foi pela intercessão e o chamado de Jesus. Jesus não chamou da morte para a vida, Jesus chamou o Espírito para vir aqui. É ele, Jesus, que faz isso, não é mais ninguém. Não tem poder em ninguém para fazer isso. É Jesus. Eu rogarei ao Pai, né? E ele vos dará outro, a palavra outro, falamos dela agora, e a palavra consolador, que é Paracaléu. Né? Já pensamos sobre Paracaléu. Paracaléu, às vezes é usado Paracletô. Cletô é uma variação de Caléu. Paracletô significa Paracaléu, quer dizer, aquele que foi chamado para ficar junto com a gente. Né? E aí ele diz assim, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Olha só, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estar em nós, a palavra que está aqui é oikel. Oikel, de koinonia. Oikel, de koinonia. Quer dizer, o que vai acontecer? Quando ele diz assim que o Espírito Santo ele estava para habitar em vocês, ele usa a palavra oikel. Quer dizer, ele vai fazer de vocês uma koinonia só. Nós vamos ser feitos koinonia no Espírito. Esse é o jeito de Deus, gente. Não tem templo, não tem denominação, não tem divisão, não tem nada disso. Por que os homens fizeram isso? Porque não ouvem o Espírito. Aí quando leem Apocalipse e veem as 7 cartas, eles falam assim, olha, tinha 7 igrejas. Não tinha 7 igrejas. As 7 ekkaléos, quer dizer, as 7 comunidades dos chamados, e que moravam em 7 cidades, porque Jesus queria dizer que ele estava enviando cartas a todos os cristãos em todos os lugares da terra, que é o corpo de Cristo. 7 cartas é para todo o corpo de Cristo, né? E aí ele fala assim, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse? É o dia da vinda do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo, de Pentecostes. É o Espírito que faz exatamente isso, com que a gente saiba que Jesus está no Pai. É pelo Espírito que a gente sabe que Jesus está no Pai, né? E vós em mim, e nós nele. Como que nós estamos em Jesus, então? Que milagre é possível esse? Que Jesus estando lá no céu, nós estaremos nele, então. Como é possível? Por causa do Espírito.
Uma vez perguntaram para Jesus assim, bem aqui em João 14, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Está bem aqui no capítulo 14. Aí Jesus fala assim, mas, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Como que você quer que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem vê o Espírito, vê Jesus. É o único jeito de ver Jesus. É estar ciente de que estamos andando no Espírito de Deus, o vigário de Deus na terra, o vigário de Cristo na terra. Né? Vós em mim e eu em vós. Como é que Jesus está em nós? Pelo Espírito. Né? Então, Jesus lá no versículo 23 diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como podemos guardar a palavra? Pelo Espírito. Né? E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito é a koinonia, que nós desfrutamos por causa do Espírito. Então, o Espírito Santo tem uma missão de fazer com que nós tenhamos em nós mesmos uma experiência de koinonia perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito em nós. Nós todos. Né? Então é uma koinonia nessa dimensão, é um mistério que está revelado. A participação nessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Né? Lá no versículo 26, Jesus está dizendo que o Paracaléu, João 14, 26, o Paracaléu, que é traduzido por Consolador, né, irmãos? Não dá, né, irmãos? Não dá. Tem que mudar a tradução. Estamos mudando a tradução em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus. Paracaléu não dá para ser consolador, irmãos, não é possível, né? Porque significa aquele que foi chamado para estar junto de nós e nos conduzir conforme a palavra de Deus. Claro que eles não vão traduzir isso, ia fazer a Bíblia ficar o dobro do tamanho, né? Aí, claro, é invendável. A Bíblia ia ter que custar, ao invés de R$100, 200. Porque ia dobrar o tamanho se for traduzir direito mesmo. Eu estou fazendo a tradução, né? A gente está traduzindo a palavra de Deus, a Bíblia aqui, do jeito que tem que ser. O capítulo 1 de João já tem 4 páginas. Né? Então, quer dizer, nem terminei o capítulo 1, eu estou no versículo, não lembro, 20 por ali. Né? Então, vai ser assim. Mas não vou editar nada, viu, irmãos? Vai ficar... Oi, irmã Gisele, Deus abençoe aí. Vai ficar em e-book mesmo. Aí todo mundo usa, não precisa ficar lá pegando o livro. Né? Quer dizer, tem que acostumar, porque vai ficar imensa. Porque todas aquelas coisas... Então, irmãos, mas aquele que foi chamado para estar junto de vocês, junto de vós, para vos conduzir conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus, esse que é, aí ele põe uma vírgula aqui, ó. Esse quem é? O Espírito Santo, no versículo 26. A quem o Pai enviará em meu nome. Então, esse, Jesus está dizendo lá no versículo 26, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, olha só, irmãos, então ele trabalha no campo do aprendizado. Irmãos, a gente aprende de tudo. A gente vê bebês aprendendo coisas. Às vezes a gente fica impressionado de ver um bebê mexendo no celular e fazendo assim com a mãozinha, ó. O bebê está fazendo assim, ó. Ele pega um celular, daqui a pouco... O que esse bebê está fazendo? Ele está rolando. É o touch do celular que ele está passando, porque ele gosta de ver outras coisas. A gente fala, nossa, que maravilha esse bebê. Né, irmãos? Já aprendeu, aí ele começa a apertar lá, aparece o Facebook, ele tem já Facebook, né? Ele tem tudo, ele já tem WhatsApp, e já tecla também, ele já sabe teclar. Oi, bebês, por aí, oi. Aí, poderoso chefinho, oi. Aí todo mundo conversando, uma loucura total.
Né, irmãos? Então a gente vê que as pessoas conseguem aprender. Como que não? O Espírito Santo, olha, ele está ensinando Pedro, o Espírito Santo, está ensinando a Esther, está ensinando a irmã Patrícia, o irmão Jais, a irmã Sinésia, a irmã Nancy, os irmãos aí estão sendo ensinados pelo Espírito Santo no campo sagrado do ensino. Ele quer, só que nosso coração precisa estar amando, querendo este ensinamento mais e mais. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar a memória. A gente tem o campo da memória atingido pesadamente por tantas coisas terríveis, para guardar coisas, armazenar coisas terríveis. Mas o Espírito Santo quer limpar as nossas memórias e colocar as palavras de Deus lá e nos fazer lembrar da palavra. Irmãos, nós precisamos lembrar que é a palavra aqui, vamos dizer, tem uma Bíblia, mas eu sei que eu vou me permitir ser exposto a essas palavras, ciente de que são palavras de Deus e que o Senhor vai me lembrar aquilo que precisa ser lembrado na ministração que Ele quer fazer conforme Ele quer e eu preciso. E a obra de Deus precisa seguir como deve ser. Então é o senhorio dele, não o meu. Não sou eu que elaboro planos, projetos. Ele já está pronto, já está elaborado pelo Senhor, né? Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ainda tem mais uma coisa. Tem aqui no capítulo 16. Bom, claro que tem muito mais coisa, né? Mas vamos dizer que... eu sei que temos lutas sempre nas transmissões, né, irmãos? Mas o Senhor é fiel. Vamos ficando firmes. Irmãos, capítulo 16, no versículo 13, Jesus está dizendo para os seus discípulos, naquele momento ali, antes dele ir para o céu, ele fala assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem que ele ouviu? De Cristo, né? E vos anunciará. Então ele vai ouvir e vai passar para nós aquilo que o Senhor quer que seja passado. E além disso, ele é escatológico, irmãos. Tudo aquilo que vai acontecer ainda, ele vai falar para nós. Como é? Ele não vai dizer assim, aqui no versículo diz assim, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso é futuro, aquilo que vai acontecer. E está revelado na Escritura o que vai acontecer. E é Ele que mostra para nós, revela a revelação. Né? Agora, se não tiver o Espírito, aí você tem que ter um monte de correntes, e tudo errado. Milenista, pré-milenista, pós-milenista, Jesus vem para Jerusalém, Jesus vai reinar em Israel. É uma confusão absurda. Né? O Espírito Santo desce, depois volta, você recebe, depois você perde, você ganha salvação, depois você perde. Então essa confusão que os cristãos engoliram através dos séculos e que eles não querem abrir mão para seguir o Senhor, quando revela na palavra do Senhor, lá em Apocalipse, que nós temos ações bestiais acontecendo na terra, né? Duas bestas agindo com seus gerentes o tempo inteiro. Não vai parar. Então é muito fácil de ver as ações bestiais nos atos dos homens. Essa coisa toda da teologia errada, da formação teológica, das formações erradas na teologia. Né? Por exemplo, já falamos aqui das artes ou da ciência que define o ser humano como descendente do macaco. Né? As músicas que não são músicas, né? A política, quando você vê, por exemplo, o pessoal fazendo o que está fazendo no Brasil, na Venezuela,
É evidente que são bestiais, são coisas malignas, satânicas, né? Daqui a pouco você vê, bom, agora parece que o Brasil vai pegar o rumo da justiça. Quando vê, vem uma turma aí do STF, que é quase todo mundo comprado, vai lá e muda os documentos, né, que eram para ser julgados e tira. Mas como que pode isso? Por que mudam a justiça? Por quê? Quem é o responsável? Se existe uma justiça, ela precisa seguir, mas não segue. Por quê? Né? Lembra de Pilatos? Irmãos, Pilatos era governador, irmãos. Governador. Ele estava assim, conversando com Jesus. Aí Jesus fala para ele assim, ô Pilatos, é o seguinte, eu vim aqui dar o testemunho da verdade. Aí ele fala assim, mas venhamos e convenhamos, Jesus. O que é a verdade? O que é a verdade? Ô, irmão, você já pensou, no dia que Jesus voltar, a cara que Pilatos vai fazer? Bom, ele já sabe a coisa toda, né? Ele já sabe. Mas imagina só, irmãos, o homem daquele porte, usando aquela função que Jesus disse assim, do alto foi te dado. Mas ele nem sabia disso. Ele não sabia. A prepotência do Pilatos era tamanha que ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Né? Então, essas pessoas que tomam as funções e que não têm temor algum da justiça, da verdade, e fazem as coisas acontecer na frente de todo mundo, muda tudo, as leis, muda para favorecer um ou outro. Né? O que isso? Isso é ação bestial. É evidente que é muito grande esse movimento no último dia, nessas coisas. Mas o Senhor quer que nós, no meio dessas turbulências, não caiamos nas falácias das turbulências. A gente está vendo, não é que a gente não vai ver. Jesus estava diante do Pilatos e foi crucificado, né, por uma decisão absurda do próprio governo. Né? Mas nós temos uma bênção muito grande, uma direção muito grande da parte do Senhor para olharmos sempre para o Senhor. Atos diz que quando Estevão ele foi chamado perante as autoridades judaicas, da política judaica, ele disse a eles sobre a justiça de Deus em Cristo. Ele falou sobre Jesus a eles. E o Saulo estava lá junto, vendo o Estevão. Diz o texto de Atos 8, acho. Não lembro se é 8, acho que é. Mas tudo bem, Atos 8, quando Estevão estava testemunhando, né? Ele diz o texto assim, Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele falou de Jesus. Falou perante aqueles governos corruptos, falou de Jesus. Expôs Cristo a eles. É claro que eles ficaram com raiva, né? Eles ficaram com raiva, pegaram as pedras. Saulo ainda era menor de idade, ele não tinha 30 anos ainda. Só podia apedrejar a partir de 30 anos. Então, como ele era menor de idade, ele guardou as roupas do pessoal, porque para ficar mais à vontade, assim, né? Então o pessoal tirava aquelas roupas grandes de cima para poder jogar bem a pedra, assim, né? Então eles tinham aquelas escolinhas de apedrejamento. Então eles faziam testes para apedrejar os pecadores. Aí então o pessoal pegou as pedras de apedrejamento e o Saulo segurando as roupas do pessoal, eles começaram a apedrejar o Estevão. Né? E quando o Estevão estava assim meio que já morrendo, diz a palavra de Deus que ele vê o céu aberto. E ele fala isso ainda, irmãos. Ele já levando pedrada e ele fala assim, eu estou vendo o céu aberto. Aí o pessoal já ficou mais raivoso ainda. E pior ainda, eu estou vendo Jesus lá no trono de pé. Pronto, aí mais pedrada ainda. Né? E é maravilhoso esse momento se nós juntarmos os testemunhos disso. Porque diz lá que ele, cheio do Espírito, estava sendo conduzido ao céu e entregue nas mãos de Jesus. É isso que vai acontecer com a gente.
não sei se vamos ser apedrejados ou não, mas o que vai acontecer é que nós vamos ser pegos pelo Espírito Santo e ser levados em qualquer circunstância que possa acontecer. Ou de qualquer jeito, na hora que a gente estiver saindo daqui da terra, o Espírito Santo vai pegar você e te entregar nas mãos de Jesus. E isso é o que está dizendo, além desse texto, outros tantos como Gênesis 24, por exemplo, que a gente já falou aqui, né? De Rebeca, Isaac. E Efésios 1,14, quando o Espírito vai nos levar e nos entregar nas mãos de Jesus, né? Bom, irmãos, vamos continuando pensando sobre esse último dia. Vamos continuando pensando sobre a pessoa que Jesus deixou para nos conduzir, para que nós pudéssemos ver Jesus, né? De fato, o Jesus que está no céu só é possível ser visto pelo Espírito. A comunhão com Deus o Pai, Deus o Filho, que fará morada em nós, é possível pelo Espírito de Deus. Só isso, não tem outro jeito, né? Que nós saibamos ouvir o Espírito, para que nós então possamos ouvir Cristo, glorificar Deus o Pai, seguir como o povo santo que caminha, né, nos dias, nesse último dia, nesse epílogo da história, né? Então, vamos celebrar o Senhor, né, irmãos? Depois a gente continua. Vamos celebrar o Senhor. E assim a gente vai indo. Irmãos, certa vez a palavra do Senhor diz assim: tenha muito cuidado para lidar com o Espírito Santo. Não entristeçam ele. Né? Não entristeçam o Espírito Santo. Ele selou vocês para o dia da redenção. Nós temos uma marca. Né? A marca que há em nós, é a marca do Espírito Santo. Está escrito lá em Efésios 4:30. Há uma marca que do céu é vista. Deus o Pai, Deus o Filho. O Espírito nos marca maravilhosamente assim, né? Para o dia da redenção. Então, amados, vamos celebrar agora, todos nós, pegar o pão e o fruto da videira. Irmãos, o fruto da videira lembra para nós o que Jesus falou desse momento. Lá em Mateus, que é esse momento que nós vamos celebrar juntos, o corpo de Cristo em toda a terra, né? Jesus falou assim, que não iria, ele falou bem claro, Mateus 26, 29, vocês vão fazer a celebração. Mas eu, disse Jesus, eu não vou beber desse fruto da videira. Aqui, ó. Né? Não beberei deste fruto da videira. Quer dizer, eu não estarei com vocês aí na celebração. Eu não estarei aí. Então isso passa a ter um fundamento profético. Não precisa da presença. Ele está no céu, mas nós celebramos ele. Pela pessoa do Espírito, é uma comunhão que não termina, que não se rompe. Né? Mas ele fala assim, vocês então vão celebrar, mesmo que eu não esteja com vocês bebendo, vocês vão celebrar. Essa celebração vai acontecer até quando passar esse último dia inteiro. E aquele dia chegará em que nós vamos estar juntos lá no reino de meu Pai. Aí vocês vão poder beber o vinho novo, que é Ele, Jesus. Né? Então, esse dia também é anunciado agora, que a gente está fazendo, os irmãos em todos os lugares. Né? Foi assim que Jesus pegou o pão e falou assim, gente, o meu corpo vai ser entregue por vocês. E por causa disso, vocês vão receber a minha vida. Façam isso. Celebrem essa bênção. Né? Então, como Jesus ensinou, vamos fazer.
querido Senhor, preciosa graça, quando o Cordeiro de Deus doou a sua vida, o seu corpo por nós lá naquela cruz, doação que ultrapassa qualquer tipo de dimensão jamais imaginada pelos homens, mas só o Senhor para operar tão grande salvação, Senhor. Nós te agradecemos, eterno Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou, então naquele momento ele pegou o cálice e falou isso, ele falou, meu sangue também vai ser entregue por vocês. Né? É por causa desse ato que a vida de vocês vai ser limpa de tal maneira, vai ser preparada de tal maneira que vocês vão ser a morada do Espírito Santo e a casa de Deus, perpétua, eterna, né? E vocês vão ser o templo do Espírito Santo, vocês vão estar numa relação de comunhão eterna com o Senhor, né? E aí, ao mesmo tempo, como a gente falou, nós vamos estar anunciando o dia que a gente vai estar junto lá no céu, né? Então, irmãos, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, os teus filhos, querido Senhor, em toda parte, unidos pelo poder de Cristo lá na cruz, da obra de redenção, pela preciosa dádiva da promessa do Senhor, que cumpre o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a ação redentora de Cristo, o envolvimento santíssimo como corpo do Senhor pela preciosa graça do teu Santo Espírito que está nos conduzindo até chegar no céu. Nós celebramos juntos o que o Senhor nos agraciou de podermos celebrar profeticamente. O teu povo assim fez, em nome de Jesus. Amém. Pois é, Pedro, queres ajudar aqui, Pedro? Maravilha. Ah, muito bem. Obrigado, hein, Pedro? Aí, Pedro está dando aquela força. Obrigada. Valeu. Foi lá. E enquanto isso, nós vamos dando um tchau para todos. Irmãos queridos, a irmã Patrícia, a irmã Esther, ali está o Pedro também dando um tchau para a turma. Irmão Jason, hein? Tchau, congelante. Tchau, congelante? É, meu caro. A irmã Nancy e a irmã Sinésia, todos aqui na casa do irmão Jason, dando um tchau. Corações! Corações para as crianças e para nós, e também nós, corações para vocês, né, irmãos? Corações. Faz coração aí, alguém. Sabe fazer coração, Esther? Olha, todo mundo. Quantos corações, Pedro? Corações. Maravilha. Pois é. Deus abençoe meus santos irmãos. Deus guarde todos em nome de Jesus. Irmãos, peço que orem. Amanhã cedo vou lá para Campinas, São Paulo, né? Tem os irmãos lá. Vamos estar juntos. Em nome de Jesus, continuando essa jornada santíssima em nome do Senhor. Deus abençoe todos. Vamos seguindo. Qualquer coisa, vamos nos falando. Até mais, irmãos.